Ok, boa tarde a todos, boa noite a todos, essa é a verdade. É, É um prazer estar com vocês mais uma vez. E vamos para a segunda aula do nosso módulo de astronomia. Eu vou fazer, professor, aqui o compartilhamento, pode ser? Aqui mesmo? sim, pode fazer. Deixa eu ver se está Ok. autorizado aqui. Deixa eu ver Hoje se... nós temos quem? Estou vendo alguns rapazes aqui. Eles são um pessoal das escolas, né? A gente ainda está num processo seletivo, Daniel. Uhum. Aí eu fiz um convite para todos, né? Para saber quem tinha interesse, só que eu mandei atrasado, não mandei mais cedo para fazer uma programação, né? Então, tem Hum, poucas pessoas aqui. ok, então vamos lá. É, Deixa eu abrir aqui. As meninas estão aí, né? As suas alunas? Sim, uma delas estão, Tá, porque como peraí. eu acho que hoje é sexta-feira de carnaval, né? Então, Hum, acho que o carnaval no sul, né, Daniel, não é tão forte como aqui no ah, Nordeste, né? Então, acho que é verdade. Deixa eu só ver se eu estou fazendo a coisa certa aqui. Você tá vendo já está vendo a minha tela aí? estou vendo só a tela do Zoom. Tá, e agora? Tô. Deu certo aí? Mecânica Celeste? Aham. Beleza. Bem, no último módulo que nós tivemos aqui, por meio dessa plataforma, nós trabalhamos um pouquinho a astronomia dos povos antigos, né? A história da astronomia, o que faz com que haja o nascimento do método científico em detrimento do método filosófico por meio da observação do céu, por meio da observação das estrelas, as posições, a interpretação desses povos do que eles viam no céu. Cada céu tem o seu ponto-chave, cada céu tem uma interpretação, e cada povo também tem o seu próprio céu. O céu maia, egípcio, grego, enfim, tantos outros tipos de céus que podem ser analisados por meio da astronomia, uma ciência que estuda, então, é, os ciclos, né, os períodos desses astros no céu, e é isso que nós queremos fazer. E para estudar de maneira métrica, né, nós vamos usar uma astrometria, ou também chamada de mecânica celeste, ou astronomia de posição. Nós vamos então ter que buscar referenciais físicos ou astrofísicos em cientistas que determinaram modelos matemáticos ou leis para explicar essa mecânica celeste. Então, mecânica é uma área da física, trabalha com a ideia do movimento e a atuação das forças nesses movimentos, e celeste são estudos dos astros, estudos dos corpos celestes. Muito bem, então vamos lá. Então, essa mecânica celeste passa por uma questão primordialmente baseada na observação do céu e também na medição do céu, e por isso eu disse astrometria, introduzida ali por Laplace em 1749, 1827, e ela vai trabalhar totalmente e focar totalmente com objeto de estudo os fatores dos movimentos baseados em forças e dinâmicas que ocorrem no universo, trazendo problemas matemáticos, trazendo medidas, trazendo alinhamento, posições, utilizando então essas numerações ou medidas como objetos de estudo para mecânica celeste, tá? Como é e de que forma o homem consegue enxergar o céu a partir da Terra? Quais são as suas interpretações, medidas, né? Percepções das mudanças das estações do ano, das mudanças do dia e da noite, porque nós temos, às vezes, noites muito longas e dias mais curtos, ou vice-versa. Quais são os mecanismos da movimentação da Terra, tanto na parte da rotação quanto na parte da translação, que promovem essas diferenças no dia, e como nós, aqui na Terra, poderemos, de certa forma, não somente interpretar ou observar ou vislumbrar o céu noturno, por exemplo, mas sim traçar medidas para entender um pouquinho melhor, de forma categórica, essas passagens, movimentos e ciclos. Então, ali em 1609, o Kepler, ele utiliza a matemática, né, os cálculos e também uma forte retomada da geometria, e aí a gente vai trabalhar com a parte de elipses, círculos,
com a parte dos cones, né? Então, como a geometria poderia estar associada ao estudo do céu, a distância aparente de uma estrela a outra, a distância aparente do Sol à Terra, da Lua à Terra, enfim, o que essas distâncias nos dizem, baseadas também nessas leis de Kepler, da aproximação dos astros, por meio da ideia de que astros ou corpos mais massivos atraem corpos menos massivos, e esses corpos menos massivos, por sua vez, vai orbitar esses corpos de maior massa. São princípios baseados também em inércia, que é a primeira lei, vai ser a primeira lei de Newton, mas ali Galileu já começou a trabalhar com essa ideia da inércia, que, obviamente, os corpos que já estão em movimento permanecerão, continuarão em movimento, até que qualquer tipo de força possa recair sobre eles, né? Então, quando os astros estão em movimento, associados a forças de movimentação, energia cinética, energia potencial, energia gravitacional, isso requer que a gente recorra à ideia da inércia, do princípio fundamental da dinâmica, que já é a segunda lei de Newton, e também, dependendo do que você vai fazer, mesmo no lançamento de foguetes, atribuir a esse lançamento a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e da reação. Tá? Ali em 1687, os princípios fundamentais da mecânica de Newton, trazendo agora uma perspectiva gravitacional. A partir do momento em que o Newton ele começa a vislumbrar uma ideia de atração entre os corpos e fazer questionamentos por que a maçã deveria de fato cair e buscar o centro da Terra e não mesmo flutuar, ali ele já então estava promovendo um estudo muito assertivo a respeito disso, e os cientistas famosos, os cientistas que nos trouxeram as ideias, nos trouxeram formas de entender o processo, são os filósofos e astrônomos famosos da época, que datam mais ou menos aí de muitos séculos atrás: Pitágoras, Heráclides, Aristóteles, Aristarco, Eratóstenes, Hipparcos, Ptolomeu, Ulugh, Copérnico, Tycho Brahe, Galileu, Kepler e Newton. Então, parece que, ao longo dos séculos, foi se montando um arcabouço científico, matemático, e o próprio Galileu, certa vez, já havia dito que a leitura, a interpretação, a magia do universo se traduz em linguagem matemática. Então, nós precisamos compreender essas medidas, as distâncias, né, são muito grandes, e, sobretudo, quando se traz essas distâncias, esses valores astronômicos para a mente humana, muitas dessas medidas elas acabam escapando dos nossos neurônios, digamos assim. Eu ia dizer escapando entre os dedos, mas na verdade, escapando entre os neurônios, porque é difícil realmente mensurar e fazer medidas aproximadas de tais fenômenos tão longe, tão longínquos eles estão, ok? Muito bom. Então, nessa perspectiva de fazer uma leitura numérica, matemática do universo, do céu, das medidas, dos ângulos, né? A angulação, a variação desses ângulos, poderia nos trazer uma forma melhor de medir essas situações. Se o meu slide aqui passar, vai ajudar bastante, né? Ele não quer passar. Então, baseado nisso, a gente vai trazer aqui para vocês um pouquinho de algumas passagens científicas, por exemplo, do Tycho Brahe, que deixa um legado para o Galileu, e Galileu para o Kepler, e assim sucessivamente. Só um pouquinho, porque o slide não está querendo ir, gente. Eu acho que você não está com a outra tela, não? Bom, vamos ver aqui. Eu dei um ESC aqui para sair. Aí, vamos voltar lá, vamos ver o que acontece. Aí, lei de Kepler. O Kepler, essencialmente matemático que era, tinha, claro, uma perspectiva matemática sobre os movimentos. E até então, até Kepler começar a estudar, muito do que ele teve como rascunho, muito do que ele teve como estudo, foi herdado do Tycho Brahe. O Tycho Brahe era o seu mestre, e o Kepler era o discípulo de Tycho Brahe. Tycho Brahe, então, apesar de ser um excelente matemático também, um exímio matemático, físico, deixou para o Kepler essa herança matemática, um material
de conhecimentos inesgotáveis e que o Kepler, de certa forma, aperfeiçoou por meio dos seus estudos e cálculos, trazendo uma perspectiva diferente do que a gente tinha. Porque até então, quando o Copérnico entra com a ideia do heliocentrismo, de que o Sol estaria no centro, os planetas fazendo órbitas circulares ao redor do Sol, parece que não era bem assim, não eram órbitas perfeitamente circulares, mas a ideia era que, na realidade, essas órbitas tinham um formato mais elíptico, né? E aí chamamos de elipse. E aí temos aqui, então, uma elipse para entender um pouquinho como é que é essa dinâmica. Essa é a primeira lei de Kepler, chamada também de lei das órbitas. Nessa lei, ou segundo essa ideia dele, você tem, então, uma elipse e onde o Sol ocuparia um dos focos da elipse, tendo à sua volta um corpo, que é esse vermelhinho aqui, que seria um planeta, girando ao seu redor, onde o planeta faz um movimento elíptico, tendo um dado momento ou período do ano em que ele se afasta na sua fase máxima do Sol e um momento em que ele se aproxima na sua fase máxima do Sol. Então, há uma aproximação do planeta em relação ao Sol, perfazendo uma órbita elíptica, né? Então, essa aqui, por exemplo, é a primeira lei de Kepler, lei das órbitas, e ali a gente consegue ver que realmente o Sol ocupa um dos focos e o outro astro faz, então, um caminho elíptico ao seu redor. O que é bem interessante é verificar a data, 1571, 1630. E já se pensava em compreender geometricamente o que era realmente a perfeição do universo, ou mesmo do sistema solar. Muito bem. Continuando. Acho que o formato, professora, do slide para essa plataforma aqui não está legal. Porque está travando. Porque não está girando. Trava, ele não vai, passa. Eu tenho que dar um ESC, aí ele vai voltar lá. E, enfim, deixa eu tentar mais uma vez aqui. De repente eu nem faça, eu nem vou colocar em tela cheia, se vocês não se importarem, então. Tá, pode tirar de tela cheia, Daniel. Tá. Deixa eu só voltar aqui no ESC. Aqui. Então, vamos ver o que dá para fazer, pessoal. Aí nós temos aqui a segunda lei de Kepler. A segunda lei, ela já traz um pouquinho do estudo das áreas. Por isso que a segunda lei é a lei das áreas. Nela, dá para ver que a gente tem, de novo, o Sol ocupando um dos focos e o planeta, ele faz uma varredura, ele vai varrendo áreas iguais em tempos iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, na primeira área, essa área, ele percorreu ΔT, que é a variação de tempo que ele gastou para fazer essa volta aqui mais na região próxima do Sol. E aí, quando ele vai lá atrás, no seu momento em que ele se distancia do Sol, ele então consegue passar nessa mesma região de área, só que ele é um pouco mais espessa do que a outra área, porque está mais distante, e também gasta um certo tempo que a gente vai chamar de ΔT, ou seja, variação de tempo. E aí eu tenho aqui embaixo uma perspectiva que é um corpo ligado a outro gravitacionalmente gira em torno dele, com seu raio vetor, varrendo áreas iguais em tempos iguais. Então, o raio vetor seria o raio do planeta voltado para o Sol, que é esse ponto desse foco, e aí ele varreria, então, áreas iguais em praticamente tempos iguais. Essa é a segunda lei. A terceira lei de Kepler, ela vai trazer várias expressões matemáticas, porque ela é um pouco mais complexa para entender. Então, ele vai trabalhar a questão do período, que é o quanto tempo que vai levar essa volta completa do planeta ao redor do Sol, né? Ele vai considerar o raio, ele vai considerar as massas. Então, na terceira lei de Kepler, os cálculos eles se intensificam um pouco mais, né? Ele, por exemplo, aqui embaixo, ó, é R elevado ao cubo, que é igual a esse G. Esse G, por exemplo, que é o G de gravidade, que é uma constante gravitacional, ela tem um valor específico, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Aí ela considera a soma da massa do corpo de maior massa
mais a massa de um corpo de menor massa, então ela seria emão e eminho, e aí dividido por t ao quadrado, que é o período ao quadrado, né? Então seria uma relação de raio, de gravidade, de massa e de período, isso para a terceira lei de Kepler. Muitas pessoas, quando começam a trazer essa parte mais matemática, elas já começam a escapar um pouquinho, porque não gosta de cálculo, não gosta de números, e aí, embora não goste, caso haja um interesse real de entender a dinâmica celeste, é necessário que a gente consiga ter um pouquinho da percepção, perspectiva matemática do nosso universo, do sistema solar, por meio da mecânica celeste. O princípio da inércia. A inércia, se você tiver em um veículo, por exemplo, sem cinto de segurança, a uma certa velocidade, se o veículo resolve parar ou ele é freado, claro que os objetos que estão dentro do carro sem cinto de segurança, sobretudo as pessoas, serão arremessadas, lançadas à frente, com o rosto no painel. Quer dizer, houve uma força que produziu a parada abrupta do veículo, e o veículo tem mais massa do que os integrantes que estão dentro. E aí, claro, como você é um corpo solto dentro de um veículo de massa maior, você então é projetado para frente. Então, isso seria um princípio da inércia de Galileu, que serviu também de backdrop, de plano de fundo, justamente para que o Newton, mais tarde, pudesse também formular suas ideias. E nós temos aqui um princípio da inércia. Um corpo abandonado tende a voltar à mesma altura do qual foi abandonada. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos uma esfera que ela foi solta aqui, então ela vai até lá em cima, atinge uma altura igual aqui, até pela distância, e ela acaba retornando. Beleza, mas eu vou abrir um pouco mais esse espaço dela. Então, ela vai descer com uma certa velocidade, vai ter que subir essa rampa com uma certa velocidade, e só por um momento é que ela vai igualar a altura, e depois que ela descer e subir de novo, obviamente a gente sabe que a altura não vai ser igualada, né? Não vai. E aqui a mesma coisa, nesse terceiro caso, e nesse quarto caso, à medida que eu liberar aqui essa esfera e não tiver algo que possa segurá-la, ou seja, o movimento dela vai ser contínuo. Ou seja, aí a gente consegue perceber que um corpo em movimento, aqui no quarto exemplo, permanecerá em movimento, então, eterno, infinito, até que uma força contrária recaia sobre ele. Mas também, pessoal, essa ideia vale para os corpos que estão em repouso. Porque aí, o que acontece? Todo corpo em repouso também permanecerá em repouso até que uma força contrária recaia sobre ele, ou modifique sua trajetória, modifique, enfim, seu ponto inicial. Se ele sai do repouso e entra em movimento, então ele também está praticando os princípios baseados nas leis de Galileu. Princípio da mecânica. Vamos agora trazer um pouquinho da inércia newtoniana. Então, Newton traz essas ideias do Galileu e começa a abordar um pouco mais isso aí, até discorrendo, mas, claro, trazendo uma abordagem planetária, trazendo uma abordagem de corpos celestes e toda a sua dinâmica. Qualquer corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos, claro, que seja compelido a mudar seu estado por meio de uma força externa. Qualquer força externa que entre ali, sei lá, pode ser uma força de campo, ou seja, gravitacional, uma força magnética, ou pode ser uma força de contato mesmo, um atrito, uma colisão. Isso vai modificar essa órbita, vai modificar esse movimento ao longo do processo da dinâmica entre a atração que um corpo exerce sobre outro, tá? Então, isso aqui é muito interessante à medida que a gente tem a inércia como um padrão interessante no sentido de que, e se a Terra parasse de girar? Bom, se ela parasse de girar, e isso fosse feito lentamente, nós agradeceríamos a Terra se isso fosse possível, mas se ela parasse abruptamente, de uma vez por todas, claro que tudo que está, pelo menos a superfície, mais os oceanos, mais as geleiras, mais as florestas, toda a vida no planeta, seria arremessada a distâncias inimagináveis e poderiam, inclusive, atravessar a atmosfera e muitos desses corpos poderiam ser arrancados do planeta Terra. Isso não vai acontecer, mas isso é também um fator que nos conecta à ideia do princípio fundamental da inércia. E agora, vamos trabalhar com o princípio fundamental da dinâmica,
que na verdade é chamada de segunda lei de Newton. Aí você tem um corpo de massa m. Então, aqui, ó, esse corpo de massa m aqui, ele é forçado, né? Ele recebe uma força e ele ganha aceleração. Para identificar melhor, para trazer um mecanismo mais teórico, para depois partir para a prática, ou mesmo para os cálculos, nós temos a fórmula força igual a m vezes a. Significa que a força produzida no corpo de m ou de massa m vai gerar uma aceleração. Se ele gerou aceleração, ele saiu do zero e ele partiu para o movimento. Então, aqui é uma ideia também parecida com a inércia. Então, se o corpo de massa m recebeu a influência de uma dada força, ele se coloca ou se projeta para se movimentar e, portanto, automaticamente gera-se uma certa aceleração desse corpo. Muito bem. E aí, chegamos à terceira lei, que é o princípio da ação e da reação. Significa que, para toda a ação, nós teremos uma força contrária a ela, chamada reação de mesma intensidade. Só que os sentidos são opostos, né? Os sentidos são opostos. A intensidade é a mesma. Por exemplo, acabei de chutar uma bola. O chute que eu dei na bola, que é a minha ação, faz com que a bola devolva para o meu pé uma reação rápida, que você não percebe, não sente, mas ela foi da mesma intensidade. Mas como você é o corpo de maior massa, e você, claro, aparentemente vai ter mais força para fazer isso do que a própria bola, você vai conseguir movê-la rapidamente para frente. Então, um chute forte seria basicamente isso. Mas é bom ficar bem claro aqui que, por mais que sejam na mesma intensidade, os sentidos serão opostos. Lei da atração gravitacional. Atração gravitacional, já podemos dizer que é uma força de campo, ela não pode ser vista, mas ela é como se fosse a força magnética, né? O campo magnético, que você não vê aquela força lá, mas percebe que de alguma forma um corpo está atraindo magneticamente um outro corpo. Mas aqui nós estamos falando de gravidade, o processo da gravidade e as leis gravitacionais regidas e formuladas pelo Isaac Newton, que é o pai da gravidade. Verifique, por gentileza, aqui dois corpos, um de massa m maiúsculo e um de massa m minúsculo. Beleza, estão distantes e suas forças estão voltadas um para o outro. Essas forças, elas partem do centro de massa de cada um desses corpos, tá? E aí é o centro de massa, que para emão ou para eminho, eles são definidos por meio dessas setas, que são as forças. E eles são divididos por uma distância, que é d. E aí, para o Isaac Newton, ele foi feliz em gerar uma fórmula, que é força igual a gravidade ou constante gravitacional. Quando a gente coloca aqui a ideia da constante gravitacional, ela tem um valor fixo, que é de 6,67 vezes 10 a menos 11. Então, para o cálculo, eu vou jogar essa constante aqui no lugar de g, vou colocar a massa do corpo de maior massa, a massa do corpo de menor massa, dividido pela distância ao quadrado, que basicamente é a fórmula da lei da atração gravitacional. Então, basicamente, como é uma lei da atração, ela está definida como algo que é irrefutável. Ou seja, é provado que há essa interação entre dois corpos de massas diferentes, eles se interagem por meio de uma distância, por meio das suas próprias massas, mas também obedecendo às regras, às leis da gravitação, que requer sobre esses corpos para que eles atraiam mutuamente. Então, sempre bom lembrar também que o corpo de menor massa, aparentemente, é sempre atraído pelo corpo de maior massa, mas também a atração é mútua. Ambos se atraem. Claro que a atração do corpo de maior massa é muito maior, a intensidade de atração é muito maior, e o de menor massa apresenta uma intensidade um pouco reduzida, tá? Problema dos corpos, ou os dois corpos. Temos aqui, então, essa lambda, esse formato de Y, é a aceleração, tá, pessoal? Aqui está diferente, mas é aceleração. Então, nós temos dois corpos de massa M, ou M maiúsculo, atraindo esse outro corpo de massa menor. E aí tem todas as relações. Então, aqui, positivo, mais G, M sobre D ao quadrado. Né? Então, aqui nós pegamos a massa do pequenininho aqui, para usar a gravidade
vezes a massa dividido pela distância ao quadrado, e aqui também. Então, são relações que, de repente, para vocês aí do curso, talvez não vão utilizar. Mas só para ficar bem claro, e até para a gente não focar tanto em fórmula, tanto em letras, mas é sempre saber que há uma atração mútua entre os dois corpos. Então, por exemplo, vamos trazer aqui para o nosso terreno cósmico, né? O Sol está nos atraindo, de alguma forma, a Lua também está nos atraindo. Mas se a Terra for atrair os dois, é claro que a atração da Terra sobre a Lua é muito mais forte do que a da Terra sobre o Sol. Então, é sempre um corpo atraindo o outro, de maneira que ambos possam interagir por meio de suas próprias gravidades, seus próprios centros de massa. Tá? Ao invés de considerar dois corpos com massas M maiúsculo e M minúsculo, girando em torno do centro de massa comum, considerar o corpo de massa desprezível. Tem também corpos de massa desprezíveis, vagando no universo. São massas muito pequenas. Por exemplo, por que Plutão foi colocado ou classificado ou reclassificado como planeta não? Primeiro, focar na massa do planeta. É uma massa muito pequena, que é desconsiderável, é uma massa que, na verdade, não contribui nem para ele mesmo ter atividades mais intensas com o Sol, o que faz com que ele esteja, de certa forma, interagindo com a estrela dele, que é o Sol, e ele, então, por meio dessa dificuldade de impor a sua massa, né, de apresentar uma massa mais, digamos, forte ou mais à frente dos demais planetas, ele não consegue fazer isso até então, além do que a órbita de Plutão é muito imensa, acredita-se que ele tenha dado pouquíssimas e até quase nenhuma volta ainda ao redor do Sol. Então, tem muitas dificuldades para que você consiga classificar um planeta como planeta não. Lançamento de foguetes. Isso aqui está em voga. E esses princípios da mecânica celeste precisam ser levados em consideração também. Por exemplo, quando eu lanço um tiro de canhão. No tiro de canhão, aqui, dependendo do tiro, da velocidade do tiro, a bola vai cair em locais mais próximos, medianos e mais distantes, dependendo da força de lançamento. Então, se eu for fazer... Esse lançamento, no caso aqui, está sendo um lançamento horizontal, mas claro que foguetes são lançados verticalmente. E é essa perspectiva que a gente vai analisar agora. Então, vamos entender aqui, longo tiro de canhão, então eu dou um tiro fraquinho, cai aqui, e cada vez mais forte que o meu tiro for dado, a bola do canhão vai chegar a um ponto de tão rápida que ela vai sair da órbita, mas quando ela entra em órbita e encontra o campo gravitacional terrestre, ao invés de sair de uma maneira errante, sem rumo, pelo contrário, ele vai dar uma volta, vai fazer uma volta orbital e vai voltar para o mesmo lugar. E ele pode ser, então, relançado novamente. Então, isso aqui é muito interessante, que mostra uma interação gravitacional muito importante que os astros têm entre eles lá em cima, a relação que eles exercem uns sobre os outros, tá? Então, um corpo orbitar o outro depende de fatores, como, por exemplo, a força centrífuga. A força centrípeta e centrífuga, elas são um pouquinho diferentes. A centrífuga é sempre uma volta ou um giro que um corpo dá sobre o outro, de maneira que a força centrífuga começa a fazer com que o giro dele vá lançando ele para fora do sistema. Então, centrífuga, a palavra fuga, é justamente a retirada, a saída, ou lançamento dele para fora. Olha aqui que legal. Então, a centrífuga, enquanto esse corpo de massa Mzinho está girando ao redor do corpo de massa aqui do centro, ele vai indo, mas tem uma velocidade centrífuga, uma força centrífuga que vai puxando para fora. É isso, inclusive, que está forçando a nossa Lua a meio que se distanciar entre 3 e 4 centímetros por ano da Terra. É essa força centrífuga, né, da questão gravitacional. E ela é inevitável. E, claro, se você colocar uma escala de 50 anos, 100 anos, quanto mais distante a Lua estiver, menos interação com o nosso planeta ela vai ter. E aí isso aí não é nada legal, né? Então, a gente precisa, sim, fundamentalmente do nosso satélite natural, que é a Lua, até mesmo para a manutenção da vida na Terra. Vamos lá, força centrífuga sobre a Lua, é o que eu disse, estava dizendo agora há pouco, né? Então, a Lua,
agora está no lugar dela, a Terra no lugar dela, e enquanto ela faz a força azul aqui para o planeta, ela também tem um deslocamento muito sutil, sobretudo quando recebe a força centrífuga, que é escapar um pouco dessa órbita do nosso planeta. Formas de órbita, né? Então, agora, se a gente falar em órbitas, vamos entender como que os satélites fazem essas órbitas, por exemplo, né? Então, tem um foguete que é lançado verticalmente, ou mesmo um objeto, ele então entra em órbita. Entrar em órbita depende muito, porque às vezes ele vai entrar em órbita com movimentos ou até trajetórias que, de forma geométrica, são diferentes. Então, por exemplo, pode ser uma hipérbole, ele pode ser lançado e ele vai em torno da Terra numa hipérbole, pode ser uma parábola, pode ser um movimento mais circular, pode ser elíptico, né? Então, depende muito, claro, da aceleração, da quantidade de combustível, de onde eu estou lançando, e aí é por isso que a gente fala sempre que há uma vantagem muito grande em se lançar foguetes da base de Alcântara, devido à localização próxima à linha do Equador, porque aí eu vou gastar menos combustível e posso dedicar mais esforços e mais valores econômicos, inclusive, para a carga útil que vai estar lá. Então, lançar longe do Equador não é interessante, porque aí a minha quantidade de combustível é menor, eu preciso ter uma outra forma de pensar em trajetória, em órbita, do que eu lançando, por exemplo, do Equador. Tá? Então, tem toda uma dinâmica, muita física, muita matemática dentro da questão da exploração do espaço, para implantação de satélites, para lançamento de foguetes, enfim. Tem também a parte cônica, né, que são cones formados a partir de, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, um eclipse aqui e tiver um corpo aqui embaixo, que é o Sol, essa parte cônica sendo a Terra, a Lua passando lá por trás vai gerar um evento chamado eclipse lunar. E aí a gente pode discorrer livremente com a parte de geometria, as retas, as parábolas, o eixo, geratriz, ponto, circunferência, elipse, círculo, cones, tudo isso aqui acontece de maneira invisível no sistema solar. Mas os matemáticos tiraram essa parte invisível de lá, trouxeram para um campo de estudo, atribuíram valores, atribuíram medidas, e aí a astrometria ela nasce, então, para explicar como a mecânica celeste pode explicar a posição dos astros no céu. Por isso que é um estudo da astronomia de posição. Circunferência, então, tranquilo aqui, parâmetro semi-latus rectum. Então, circunferência seria a ideia de uma Terra esférica, mas aí a gente precisa também falar que não é uma esfera perfeita. Uma elipse, você já sabe o que é um pouco mais ovalada, né? Que tem os focos aqui, você pode medir as áreas, área A, área C, área P, semi-eixo, distância. Então, dá para atribuir vários tipos de ideias aqui. A própria parábola, né? Que pode ser o retorno de um foguete. E lembrando também que o lançamento de foguetes não é em linha reta, propriamente dito, porque, na verdade, enquanto ele sobe, ele vai acompanhando a rotação da Terra e ele vai desenvolvendo uma parábola no espaço ali. Só que não dá para perceber, a menos que você esteja num ponto bem propício para isso, tá? A hipérbole, então, também uma estrutura matemática que dá para estudar as áreas da hipérbole e também o formato da hipérbole. Então, é pura geometria. Tá? Então, esse conhecimento é muito rico nesses pontos matemáticos. Como Galileu disse, essa contribuição e essa interpretação celeste se dá por meio de uma visão cósmica alinhada à linguagem matemática. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui, então, aproveitando a rotação da Terra. Bom que ela gira, e isso vai promover movimentos óbvios, que às vezes são fáceis de perceber, às vezes não. Tá? Então, por isso que a gente tem que estar olhando para o céu, percebendo algumas variações que são relativas e influenciadas pela rotação da Terra, né? Então, aqui a velocidade relativa tem uma espécie de um ônibus, e tem aqui os freios, então a direção está para cá, mas quando você perde os freios, esse V de arrasto é velocidade de arrasto, porque todos os corpos estão em inércia viajando aqui dentro. Se ele freia com tudo,
todo mundo ali dentro, todas as partes devem ser lançadas para frente. Mais uma vez, tem a ver com rotação também. Ou seja, a rotação da Terra é inercial. Ela está girando, se ela para do nada, tudo é lançado à frente, tá? Impulso gratuito no foguete, então ele está pronto para ser lançado na vertical. Velocidade de rotação da Terra no seu equador. Então, lançando daqui é bem melhor. Assim eu tenho uma capacidade de saída, né? Uma propulsão mais bem elaborada, utilizando, inclusive, pouco combustível e me valendo dessa ideia, eu consigo colocar mais carga útil no foguete. Carga útil é o quê? São satélites, são missões tripuladas, são recursos que eu estou entregando para astronautas, por exemplo, que estão trabalhando na Estação Espacial Internacional, inclusive, tá? Velocidade de rotação da Terra. Então, hoje a Terra tem um giro equivalente a quase 1.700 km por hora em sua rotação. Não dá para perceber, a gravidade não permite que percebamos. Que bom que não percebemos, porque assim fica melhor para a gente fazer as nossas atividades aqui. Mas é claro que a rotação vai ter uma implicação direta na formação dos dias e das noites, né? Então, o que é importante sempre lembrar também é que, olha só, o raio aqui, onde esse garotinho está aqui, ó, ele está numa latitude específica e aqui ele tem uma perspectiva celeste diferente de alguém que, por exemplo, tivesse numa latitude mais baixa ou mais alta, dependendo aqui também dos meridianos que ele vai ocupar. Então, é uma questão de perspectiva de visão para essa situação. Satélites artificiais, tem bastante lá em cima, né? Que são as órbitas de satélites. E aí você tem 3 lugares, 3 posicionamentos, dependendo da missão, dependendo do satélite, dependendo do objetivo, que são as órbitas baixas, médias e altas. E os satélites, eles giram ao redor da Terra através desse processo aqui. Então, aqui é um raio da Terra de 6.378 quilômetros. E aí você tem, então, a atmosfera até 300 quilômetros, um pouco de satélite girando por aqui, até 400 quilômetros da baixa altitude. Satélites de alta altitude estão mais ou menos a 600 quilômetros aqui acima, e uma altura de 36.800 quilômetros já são satélites geoestacionários. O período de rotação dele ao redor do planeta é de 23 horas e 56 minutos e bate justamente com a nossa rotação. É por isso que ele é geoestacionário. Ele vai girar junto com a Terra, tendo aí o mesmo dia orbital que a Terra faz, o satélite geoestacionário vai fazer também. E tem um satélite interplanetário que saiu ali da órbita, né? Ele é um pouco diferente, ele passa aqui por baixo, ele pode dar uma volta ao redor da Terra, pode, só que a sua trajetória é um pouco mais longa, tá? Mais longa. Aqui um pouquinho da Estação Espacial Internacional, ela está fazendo isso agora, está a cerca de 400 quilômetros acima da superfície. Órbita de transferência. Olha só, então vamos entender isso aqui. Isso é muito importante, porque depois que o foguete deixa de ser visto a olho nu, que já atravessou um número gigante de camadas atmosféricas, já está em órbita, ele começa a fazer seu trabalho lá em cima, para depois descer. Então é por isso que o foguete não vai descer onde ele foi lançado, não tem como, ele vai pousar em outro lugar. Para quem acompanha o lançamento de foguetes, essa é a trajetória. Então ele vai partir daqui, né? E aí ele faz aqui na órbita baixa o seu giro, passando aqui, aumentando a velocidade dele, porque ele já começa, então, a ser empurrado pela própria gravidade terrestre, vai lá em cima, faz V2, vai para a órbita alta, gira, aí ele começa, então, a entrar numa órbita mais alta, e depois, quando ele quer fazer a reentrada, ele faz o inverso, ele vai vindo para as órbitas mais baixas, né? Órbita média, órbita baixa, e ele faz a chamada reentrada, que é um momento tenso para qualquer tipo de foguete, qualquer tipo de missão, ou mesmo cápsulas que têm tripulação dentro por meio de algum tipo de missão. Planeta artificial. Vocês estão aí, né? Estão me vendo, né? Tudo certo. E Daniel, estamos aqui. Ah, que bom. Super bacana. Não, é muito interessante, é dinâmico. A gente olha e não vê essas coisas, né? A gente não vê isso, a gente, sei lá, mas se a gente quiser e tentar entender essas questões matemáticas, tem que se dedicar a isso. Mas é muito importante porque não tem como inclusive a visão teórica
não seria possível sem essa visão matemática que lá atrás o Tycho Brahe e o Kepler já desenvolveram para a gente, o Galileu e o Newton abriram para a gente essas portas da matemática para entender. Beleza? Trajetória mais curta, isso não existe. Então, por exemplo, o caminho mais curto, caso os planetas permanecessem imóveis no momento da oposição. Oposição é um momento em que, por exemplo, a Terra vai estar em oposição a Marte. Eles estarão alinhados. E esse alinhamento é bom, porque se um dia eu quiser fazer uma missão para Marte direto, é a melhor hora, o melhor momento para eu lançar qualquer tipo de objeto lá para Marte. Assim como eu quero enviar material para a ISS e eu preciso lançar justamente quando ela está passando num lugar específico para acompanhar e acompanhar, até que eu consiga alcançá-la para a minha cápsula, encaixá-la nela, aqui é a mesma coisa. Não é qualquer dia da semana, não é no qualquer dia que eu vou lançar. Tem todo um planejamento. E esse planejamento requer que eu conheça o meu sistema solar para depois lançar qualquer tipo de objeto. A órbita mais curta, mas muito cara. Posso fazer uma órbita mais curta para chegar até Marte, mas eu vou gastar mais combustível, vou gastar mais empreendimento humano, mais engenharia, e gastando mais e me esforçando mais, pode ser não tão interessante, até porque você aumenta a incidência de acidentes. Se o combustível não fosse problema, né? Mas o combustível é problema. Ele é solução e problema ao mesmo tempo. Né? A trajetória de uma astronave dotada de altíssima velocidade inicial poderia ser coberta em apenas 2 meses. Beleza, mas aí a questão que decorre sobre a questão da velocidade de qualquer astronave, de qualquer tipo de transporte desse tipo, requer uma questão interessante e ela é um fato inegável. Ainda não dominamos a velocidade da luz. Daí é extremamente difícil, longe, caro e distante chegar nos lugares, tá? Com a velocidade da luz dominada, chegaríamos à Lua a 1 segundo. É muito rápido, 1 segundo,3 mais ou menos. Um clique no botão ejetar, estaríamos em 1 segundo,3 na Lua. Mas ainda não dominamos essa velocidade, portanto, vamos ter que amargar mais algumas décadas, mais alguns anos, tentando brincar de exploração espacial aqui no nosso quintal cósmico, procurando as melhores vertentes, saídas e engenharias que tiver à nossa disposição. Uma viagem econômica seria a órbita de transferência de Hohmann, órbita mais econômica entre duas órbitas elípticas. A órbita econômica é uma órbita que eu faço baseado no movimento dos astros, um caminho de partida do foguete para uma órbita mais curta, e eu gasto menos combustível, e posso até, com mais segurança, colocar o meu material em órbita, o meu satélite, a minha missão, né? Enfim, ou até astronautas também. Viagem de ida a Marte, a astronave chegaria em Marte em 258 dias após seu lançamento. A gente vai entender hoje que poderia até ser bacana se fosse realmente nesse sentido, mas para ir para Marte, meus amigos, a gente gastaria cerca de 7 meses, mais ou menos, entre 7 e 8 meses dentro de uma nave, é muito tempo, é dispendioso demais, e isso tudo, esse tempo todo, como eu disse, não dominamos a velocidade da luz, então não podemos realizar a construção de um aparato, um veículo que pudesse viajar tal qual a luz viaja, e senão nossa viagem para Marte seria, obviamente, muito mais rápida. Permanência em Marte, saída de Marte. Então, tem todo aqui um traçado, essas linhas tracejadas, as setas, né? Então, é uma geometria, é um estudo de posição, de trajetória. Em Marte, os astronautas deveriam permanecer por 454 dias, aguardando outra janela para o voo de regresso. Como eu disse, não é qualquer dia que se lança, nem para voltar, nem para ir. É necessário que haja um alinhamento, porque você precisa alcançar o astro, e para alcançá-lo é necessário que ele esteja orbitalmente mais próximo para evitar qualquer tipo de problema, já que estamos lidando com vida, né? E aqui vai discorrer um pouquinho sobre essa questão da volta, a questão de como poderia ser, sempre pensando, né? Engenharia aeroespacial trabalha com economia. Então, cortar gastos. E é o que o Elon Musk fez na SpaceX. Ele trouxe a ideia dos foguetes reaproveitáveis, reutilizáveis, e assim você gasta menos, utilizando o maior potencial
que é a tecnologia embutida para chegar mais rápido, para buscar recursos, ou até mesmo para levar recursos para o espaço. Tá bom? Então, essa primeira parte é isso, essa primeira parte que a gente acabou de ver aqui. Vamos agora para uma outra parte aqui, que é um pouquinho sobre estações do ano, e a gente fecha. Vamos aqui, deixa eu abrir o outro slide. Isso aqui é interessante, como que... deixa eu perguntar para vocês, nós temos quantas pessoas aqui na sala, professora Mariana? Isso, hoje as meninas eu acho que estão nos carnavais. Sim. Tá, mas então veja só, a gente está na estação do verão aqui no hemisfério norte, né? Eu vou tentar ser um pouquinho mais breve nessa apresentação aqui para a gente já ganhar tempo também, nessa sexta-feira pré-carnaval, tá? Deixa eu Então só vamos lá, parar pessoal. aqui, professor.